Distorção por mesclagem. Muitos fotógrafos, apaixonados pela fotografia e até usuários de Photoshop não conhecem este efeito que é quase secreto e muito poderoso. Este efeito permite criar visuais fantásticos e realistas. Com este vídeo você vai aprender a criar mapas de distorção por mesclagem e vai aprender também a aplicar estes mapas sobre suas imagens para deixar suas montagens e mockups com a aparência de algo verdadeiro, de algo real. Vamos lá? Já estou com minha imagem aberta aqui no Photoshop e eu vou aplicar um desenho sobre a parede da imagem para simular uma pintura ou um grafite. Vou começar trazendo o desenho para esta imagem. Vou redimensionar o desenho e posicioná-lo como desejo. Em seguida, seleciono a ferramenta varinha mágica e clico na parte branca do desenho. Todo o branco é selecionado e, segurando em Alt, eu clico no ícone que parece uma bandeira do Japão, que fica aqui na parte de baixo da aba de camadas, e crio uma máscara que vai recortar o desenho. Dou um zoom no recorte e vejo que ficou uma borda branca contornando o desenho. Vamos resolver isso. E como vamos resolver isso? Com o filtro mínimo. Vou em Filtro, Outros, e escolho Mínimo. E coloco 2 pixels e clico OK. Clico sobre a máscara e escolho Aplicar a máscara. Como eu quero o desenho em branco, pressiono Ctrl I para inverter a imagem. Um mapa de distorção e mesclagem, ele irá determinar como uma imagem, que no nosso caso é o desenho, irá se adaptar mesclando com a camada de baixo. Clico do lado da camada Plano de Fundo e escolho Duplicar camada. No diálogo de duplicação, em Destino, escolho Novo e clico OK. O Photoshop cria um novo documento em uma nova aba. Eu pressiono Ctrl Shift U para dessaturar a imagem e me certifico que esta imagem está em 8 bits, ou então não vai funcionar. Em seguida, eu vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e vou deixar em 7. Dependendo de sua imagem, você vai precisar experimentar com uma variação de desfoque. Aí você pode botar 8, 5, vai variar. Crio uma camada de ajuste de níveis e aplico mais contraste. Clico então em Arquivo, Salvar como, dou um nome, vou chamar de mapa e salvo em PSD, que é o formato nativo do Photoshop. Só funciona em PSD. E volto para a imagem com o desenho. Agora vou aplicar o mapa que criamos sobre o desenho para ele se adaptar às bordas da parede. Antes disso, vou pressionar Ctrl J para criar uma camada de comparação. Clico sobre a camada do desenho, vou em Filtro, Distorção e escolho Mesclagem. Aparecem espaços para você escolher quantos pixels você deseja que o desenho se expanda para a direita ou esquerda. Vou colocar 15 em cada. Dependendo da imagem que você for usar, é importante que você experimente com números diferentes até achar um que se adapte melhor à sua imagem. Vou clicar OK. Quando clico OK, aparece o diálogo para a escolha do mapa de mesclagem. Escolho a imagem PSD que criamos antes e clico em Abrir. Agora, vou comparar com a camada de comparação. Antes, depois, antes, depois. Como realmente houve uma mudança significativa, apago a camada de comparação porque não vou mais precisar dela. Mudo o modo de mesclagem da camada do desenho de normal para sobrepor. O desenho fica amarelo. Gostaria dele mais branco. Então, eu vou dessaturar a forma do desenho na imagem de baixo. Pressiono Ctrl e clico sobre a camada do desenho e uma seleção aparece. Desabilito a camada de cima, a camada do desenho, e com a seleção sobre a camada de baixo, pressiono Ctrl Shift U para dessaturar e habilito a camada de cima. O desenho agora está mais branco como eu gostaria. Para mesclar ainda mais como a imagem aparece, eu dou um duplo clique do lado do desenho e as opções de estilo de camada se abrem e vou trabalhar as opções de mesclagem. Nas barras de rolagem, onde se lê camada atual e camada subjacente, que é a camada de baixo, então, nesta camada subjacente, vou trazer os controles brancos para a esquerda até perceber que o desenho começa a se fundir com a parede. Se levar muito para a esquerda, perdemos detalhes no desenho. Mas podemos suavizar essa transição. Vou segurar em Alt
e clicar sobre o controle que vai se dividir em dois. Arrasto um deles para a direita e o outro para a esquerda e a mesclagem do branco com o desenho fica suavizado. Faço a mesma coisa com o controle de preto no lado esquerdo da barra e clico OK em aceitar. Mesmo assim, eu ainda acho que a imagem está muito limpa. Então eu vou adicionar uma textura que vai dar a ideia de desgaste de tempo. Arrasto a textura para cima do desenho e redimensiono para cobrir totalmente. Vou criar uma máscara no formato do desenho. Segurando em Ctrl, clico sobre a camada. É criada uma seleção no formato do desenho. Da parte de baixo da aba de camadas, clico no ícone que parece a bandeira do Japão para criar uma máscara. Diminuo a opacidade para 40%. Com um pincel preto e em 50%, clico em partes aleatórias da máscara para deixar a textura mais aleatória ainda. E pressiono Ctrl J para duplicar ela e deixar o desenho ainda mais branco. Mudo o modo de mesclagem para sobrepor. Tá aí, esta é minha imagem final. Vamos ver um antes e um depois. Eu sou Adilson Andrade, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se aprendeu algo novo com este conteúdo, deixe seu joinha. Se aprendeu algo novo com este conteúdo, deixe seu joinha, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ficarei muito feliz e agradecido para criar ainda mais. Até a próxima. Distorção por mesclagem. Distorção por mesclagem. Muitos fotógrafos apaixonados pela fotografia e usuários. Muitos fotógrafos apaixonados pela fotografia. Muitos fotógrafos apaixonados pela fotografia e até usuários de Photoshop não conhecem